A gente está recebendo aqui o médico oncológico Luiz Eduardo Werneck, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor, a característica desse tipo de câncer é que ele é silencioso, né? Primeiro me permita, muito boa tarde a todos. O ponto do câncer de ovário é que ele, apesar de representar poucos casos, mas não são tão poucos assim, são mais de 10% de todos os cânceres femininos. Isso é importante. O câncer de ovário tem uma característica que é praticamente só dele. Ele é muito silencioso. Ele demora para dar sintomas e, normalmente, quando a mulher vai ao médico especialista, ela já tem um câncer ou avançado ou metastático, que é como a gente fala, quando ele já se espalhou para outras áreas ou próximas do ovário ou já se espalhou para outras áreas do corpo. Quando a mulher começa a perceber esses sinais que ele já está avançado, ela sente o quê? Quais são os sintomas? Na realidade, o principal sintoma do câncer de ovário, que sempre é tardio, pode ser sangramento fora do período menstrual, pode ser, além disso, uma sensação de empachamento, a pessoa se sente, é o que a gente fala de estar me sentindo mal o tempo todo, e uma perda de peso importante durante um pequeno período. Doutor, pode se confundir também com a endometriose? Muitas vezes o câncer de ovário, doenças de ovário em geral, assim como o câncer de mama se confunde com doenças benignas, que nós chamamos de alterações funcionais benignas da mama, o câncer de ovário pode se confundir até mesmo com cólicas menstruais, com cólicas intestinais e com outras doenças ginecológicas. Por isso que ele é tão difícil de que a gente consiga diagnosticar no início. Tem uma faixa etária de mulheres que são acometidas? Isso é muito interessante, Salgado, que a gente, quando fala em epidemiologia, em faixa etária, quando nós começávamos os nossos estudos há anos atrás, o câncer era uma doença dos velhinhos. As mulheres com mais de 60 anos. Isso foi diminuindo e hoje nós temos pacientes, claro que ainda é um número menor, mas nós temos pacientes com câncer de ovário com menos de 30 anos. A faixa mais importante, o pico vai estar situado entre os 50 e os 60 anos. Agora, tem algo relacionado à alimentação, atividade física ou pode ser hereditário? Principais fatores de risco. Primeiro, idade. Quanto mais idade, mais chance de termos câncer, todos eles, inclusive de ovário. Segundo, obesidade. Obesidade na mulher, no homem já é bastante ruim, na mulher é ainda pior. Terceiro ponto que é bem interessante, o uso de anticoncepcionais previne o câncer de ovário. Então, usar anticoncepcional é bom desde que com um acompanhamento médico. E o quarto fator de risco importante que a gente vê é o que está acontecendo agora na sociedade. Mulheres que têm menos filhos, porque as mulheres estão galgando postos sociais, mercado de trabalho, gerências, têm menos filhos, e mulheres que deixam para ter filhos com mais idade, e isso já é conhecido, que aumenta o risco de câncer de ovário. Doutor, agora a gente tem perguntas aqui que os telespectadores mandaram para a gente. A Antônia, por exemplo, pergunta: quem tem síndrome do ovário policístico deve se preocupar? Na realidade, Antônia, deve se preocupar com a própria síndrome do ovário policístico, que causa muitos sintomas e, por vezes, muito desconfortáveis. Existem poucos estudos randomizados no mundo todo que vão associar síndrome de ovário policístico com um aumento direto do câncer de ovário, ou seja, o ovário policístico não vai virar câncer de ovário. Porém, o ovário policístico pode mascarar um pequeno tumor inicial, um pequeno nódulo inicial durante um exame de rotina e fica mais difícil ainda detectar um câncer de ovário, que já é difícil em mulheres portadoras desta síndrome. Outra pergunta aqui, a Silvia Lopes. A terapia de reposição hormonal agrava os riscos de aparecimento do câncer? Essa é uma pergunta muito importante, eu tinha certeza que ela iria aparecer aqui, Salgado. Terapia de reposição hormonal é boa, a mulher precisa disso.
a mulher tem benefício com terapia de reposição hormonal. Eu comentei agora há pouco que mulheres que fazem uso de anticoncepcional têm menos chance de ter câncer de ovário, ou seja, é um fator protetor. Porém, após a menopausa, a terapia de reposição hormonal precisa ser acompanhada por um médico especialista, porque é um protocolo médico que é individual para cada paciente. Não existe uma fórmula mágica para terapia de reposição hormonal em todas as mulheres. Então, respondendo, se for sob supervisão médica, funciona muito bem e não aumenta o risco de câncer de ovário. Pronto, bora para mais uma pergunta da Virgínia agora. Só depois da menopausa é possível ter o câncer de ovário? Ainda há pouco o senhor falou que não. Até casos com Na realidade, a partir dos 30. O câncer de ovário ele pode surgir em qualquer idade. Eu queria um espaço para falar sobre isso. Pode ficar à vontade. Porque existe outro fator de risco que nós descobrimos recentemente, e esse exame já está disponível em Macapá, inclusive, é um exame que se faz de saliva, somente de saliva, para 2 genes marcadores, BRCA1 e BRCA2. Quando a mulher tem um desses dois, ou os 2 genes positivos ou alterados, nós temos um risco maior. Então, mulheres jovens ou que têm esse gene alterado, eu começo e minha equipe começa a fazer um acompanhamento desta paciente desde idades mais tenras. Ou seja, mesmo antes da menopausa, pode-se ter sim, claro, o câncer de ovário. Certo. Agora, da Marina Costa, quantos estágios tem o câncer de ovário? O câncer de ovário tem 4 estágios. Primeiro estágio localizado, segundo estágio ainda localizado com maior gravidade, terceiro estágio localmente avançado, mas ainda só localizado na cavidade pélvica, quarto estágio quando se tem metástases que já podem invadir outros órgãos do corpo. O grande desafio da ciência é que nós descobrimos 70% dos cânceres de ovário, Salgado, no estágio 3 para cima. 3 ou 4, né? Que é gravíssimo. O câncer de ovário hoje, em geral, ele vai levar a óbito mais do que o dobro, proporcionalmente, de mulheres com câncer de mama. Praticamente 60% a 70% das mulheres com câncer de ovário vão a óbito. Agora, doutor, da Regina Brito, que ela diz o seguinte: quais exames podem detectar o câncer de ovário? Na realidade, Regina e telespectadores, o câncer de ovário, como já comentamos, ele é muito difícil de ser detectado precocemente, porém, a ciência vem estudando nos últimos anos um marcador sanguíneo, um exame de sangue, que pode mostrar um marcador que se chama CA-125. Geralmente, o seu médico ginecologista ou médico oncologista pode pedir um exame de sangue de rotina e incluir o CA-125, que já é reconhecido pelo meio científico como um dos exames de rastreamento. Veja que melhoria, um rastreamento apenas por exame de sangue pode nos dar indícios de uma doença precoce. Além disso, normalmente exames mais invasivos, ultrassom transvaginal de rotina ou ressonância magnética do abdômen pélvico. O PCCU, ele não detecta, doutor? Não. O PCCU é um exame para avaliar a condição e a flora do colo do útero, a saúde do colo do útero. Então, caso nós tenhamos uma alteração, nódulo, uma alteração tumoral no ovário, ele não tem serventia para detectar o câncer de ovário. Porém, lembrando que nós temos ainda mais cânceres de colo de útero do que de ovário, especialmente em nossa região, o que é muito importante não deixar de realizar o PCCU. Ter poucos filhos ou nenhum filho é uma forma de aumentar o risco. Ter filhos com mais idade após os 30 anos aumenta o risco. Obesidade aumenta o risco. Privação de sono e privação de exercícios físicos aumenta o risco, bem como tabagismo ou fumar. Tudo isso somado, associado a uma alteração genética que a pessoa pode ter, e não só isso,
pode aumentar a chance de câncer de ovário. Então, prevenção, evitar isso que foi comentado, ou seja, nós não estamos dizendo para as pessoas terem 6 filhos. Eu quero dizer apenas que ter um filho, ter 2 filhos e amamentá-los é saudável, usar anticoncepcional é saudável e previne, ter uma dieta equilibrada também é saudável e também previne. E praticar atividade física. Sem dúvida. Maria Lima, tomar pílula anticoncepcional. O senhor falou sobre isso ainda há pouco. Por quê? É porque na pílula, no remédio, tem hormônio. Na realidade, o câncer de ovário se desenvolve bioquimicamente por uma exposição exagerada aos hormônios femininos. Então, mulheres que nunca engravidaram têm essa exposição o tempo todo. As mulheres que engravidam, durante a gravidez e depois da gravidez, passam um tempo com esses hormônios mais baixos. O anticoncepcional diminui estes hormônios e o câncer de ovário ele é gerado, a fagulha, que pode, um dos fatores que vai gerar, é essa explosão hormonal que a mulher tem. Por isso que tomar pílula anticoncepcional com supervisão médica, nunca com automedicação, previne câncer de ovário. Queria comentar um ponto importante que eu comentei que 70% das mulheres basicamente vão a óbito por câncer de ovário devido ao diagnóstico tardio. Porém, também já disponível no Amapá e em Macapá um tratamento novo com a medicação da classe dos inibidores de PARP, que pode dar um resultado até 50% melhor para essas pacientes. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Boa tarde. muito obrigado a vocês.